enfrentar, afrontar ou confrontar. O que fazer? É essa reflexão, é a partir desta interrogação, fundamentada na leitura de um trecho do livro O Mar Me Contou, de Cláudio Garcia Pintos, que a Escola do Sentido te convida a refletir juntos sobre a atitude, as atitudes que nós estamos tomando nas nossas vidas diante das situações que nos acontecem. Antes, contudo, eu gostaria de pedir que você já deixe seu like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações. Eu sou Taline Chagas, psicóloga, logopedia, uma das fundadoras e coordenadoras aqui da Escola do Sentido, e convido você a refletirmos juntos sobre essas atitudes, enfrentar, afrontar e confrontar, fundamentado na leitura que a gente mencionou. Enfrentar, afrontar e confrontar. Na sua obra O Mar Me Contou, em uma das reflexões, Cláudio Garcia Pintos nos traz essas três atitudes possíveis diante de uma difícil situação. Vamos a elas, tal como o autor descreve. Enfrentar. Quando enfrentamos algo, estamos concebendo esse algo como um adversário, inimigo. Todo adversário gera em mim uma espécie de violência necessária para derrotá-lo. Essa violência pode explodir ou implodir, e sempre implica num risco. E aí aqui vale uma pontuação. O enfrentar, ele já é uma atitude diferente da indiferença e da folga, né? Indiferença e folga nos colocam longe, fazem com que não olhemos para aquilo que nos ameaça, para aquilo que nos atravessa, para aquilo que nos assusta e dói em nós. Então, embora o Cláudio Garcia Pintos vá falar nos outros dois verbos como algo mais aproximado do que seria importante que a gente fizesse, eu gostaria de fazer a ressalva que o enfrentar, ele tem esse detalhe, ele já é uma atitude mais relacional, mais implicada do que a indiferença, a apatia e também a fuga. Afrontar. Por sua parte, significa que tomamos a atitude de nos colocar em frente a algo. Quando assumimos esta atitude, o que temos pela frente é um horizonte que inspira vigor em mim. Esse vigor nos permite conceber o que temos pela frente como oportunidade. Então, o afrontar, ele já estaria de uma forma diferente do enfrentar, né? O afrontar daria esse olhar, esse encarar, né? Esse olhar de frente, um horizonte, um caminho, né? De possibilidade de resolução de algo. Confrontar. Quando aquilo que nos acontece é vivido como se fosse um espelho, ou seja, quando nos perguntamos o que o ocorrido diz a nosso respeito, tenho a possibilidade de encontrar ali a verdade sobre nós. E isso amplia a nossa consciência. E aqui uma coisa importante, assim, bem interessante mesmo, é que o confrontar, ele nos revela. O confrontar revela algo sobre nós para nós. Ao afrontarmos a situação, ao nos colocarmos em marcha, em busca daquele horizonte que surge no afrontar, né? Nós temos a oportunidade dessa confrontação. Confrontação essa que revela quem nós somos, ou algo de nós, ou algo da situação em que nos encontramos. E aí, após citar esses três verbos, o autor diz assim: tendo em conta essas três atitudes, diria que as perdas devem ser afrontadas, nunca enfrentadas, porque a vida nunca é inimiga nem adversária, mas, para fazê-lo, devemos nos deixar confrontar pelo ocorrido. Assim, mesmo o perdido nos permitirá descobrir e encontrar em nós mesmos o que permanece, e essa é e será sempre a nossa fortuna. Você vê aqui que nesse parágrafo de conclusão desta ideia, né, o autor ele nos traz a perda.
E eu queria dar um passinho além e falar sobre o trágico. Como assim, Thalita? Você tem a oportunidade de pesquisar em outros vídeos aqui do nosso canal e você vai encontrar falando sobre o otimismo trágico. Isso tem a ver com a forma como a atitude que a gente assume, e aí tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui no vídeo, diante de uma realidade que se impõe, que eu não escolhi, né? Mas que aconteceu. E a perda, como o autor coloca aqui no texto, é uma delas. A perda faz parte de um inesperado, né? De algo que eu não estava projetando, mas que acabou acontecendo. E aí entra em jogo que atitude eu vou assumir. E aqui no vídeo a gente discutiu algumas. Eu vou fugir da realidade, eu vou tentar caminhar por caminhos outros e dar as costas para essa realidade que se impõe, que aconteceu, que acontece. Eu vou ser indiferente, quer dizer, eu vou ser apático diante do que aconteceu. E o que é que isso vai resultar para mim, né? Ou eu vou tomar atitudes mais ativas, que são as que a gente elencou aqui no vídeo. Eu vou enfrentar, só que aí é como o autor coloca, o enfrentamento, ele pressupõe, assim, uma rivalidade, né? E uma coisa é você enfrentar uma pessoa, outra coisa é quando o trágico se impõe, né? Você vai duelar com a vida, né? Esse é um ponto. Mas não tem só a atitude de enfrentamento, tem esse afrontar que ele colocou aqui. E esse afrontar, olhar de frente para a realidade que se impôs, é algo que o Frankl, inclusive, fala, com outras palavras, no Psicoterapia e Sentido da Vida, que é um livro bem importante, assim, da logoterapia, né? Afrontar essa possibilidade de não dar as costas, mas de olhar de frente. E como ele disse aqui no texto, isso abre caminho, isso dá horizonte. E, por outro lado, se permitir ser confrontado pela situação, pela realidade. Essa confrontação, ela revela algo, como a gente estava comentando, sobre nós, sobre a situação, sobre as nossas relações com as pessoas, sobre as nossas relações com nossos próprios projetos existenciais, nossas missões pessoais. De forma que essa confrontação, como ele disse, nos permite algo muito valioso, que é ampliar a nossa perspectiva, ampliar o nosso olhar, abrir a nossa visão de mundo. E essa ampliação, ela nos permite estar mais consciente do que nos acontece, dar melhores respostas às situações que se colocam e, por conseguinte, estarmos mais próximos de vivenciar sentido na concretude da nossa existência. E para não ficar assim uma coisa muito que parece distante, né? Eu diria assim, no nosso cotidiano, na ordinariedade da nossa existência, né? Na concretude da nossa existência. E aí, assim, esse é o nosso vídeo, né? Essas eram as reflexões que nós queríamos trazer. Ela advém, né, da nossa leitura do livro. Então, aqui na Escola do Sentido, a gente está fazendo a leitura do livro O Mar Me Contou, Logoterapia Aplicada no Dia a Dia. Tem muita coisa legal no livro, tem contos, tem um olhar assim, muito lúdico, compreensivo, que traz belíssimas reflexões, e aqui nesse vídeo eu quis compartilhar uma delas com vocês, né? Assim que a gente está aprendendo, que a gente está se apropriando à medida que desenvolvemos a nossa leitura em grupo na Escola do Sentido, que temos a oportunidade de ler juntos, de compartilhar experiências pessoais que vão ao encontro daquilo que está sendo lido, que dão substância àquilo que está sendo lido, ou o contrário, né? Experiências pessoais que, ao encontrarem-se com o que estamos lendo, ganham um sentido novo, um significado ainda mais profundo, né? Então, assim, gostaria, né, de compartilhar isso com você, né? Pense a respeito dessas atitudes, que atitudes eu estou tomando diante das realidades que se colocam na minha vida hoje, né? Eu estou fugindo, eu estou sendo indiferente e apático, ou eu estou me permitindo entrar em relação?
E quando eu entro em relação com essa coisa, com essa situação, com essa pessoa, como é que eu estou fazendo isso, né? Eu estou enfrentando, eu estou afrontando, eu estou me permitindo a confrontação, como é que está sendo, né? E aí aqui, pela reflexão do livro, você vê, né, nas nossas considerações, a importância de afrontar, nesse sentido de olhar de frente, se permitir estar com frente a, né? E permitir-se confrontar-se, tendo como resultado possível do afrontar, né? Essa ideia de ter um horizonte para o qual olhar e tendo como consequência, como desdobramento possível, melhor do que consequência, mas desdobramento possível, essa revelação sobre mim, sobre o outro, sobre as nossas relações, sobre as nossas situações. Revelações essas que permitem que você decida e que você faça caminhos, de passos, na concretude da sua existência cada vez mais significativos e valorosos. Então, espero que você tenha gostado das nossas reflexões. Agradeço por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Peço que você deixe seu like se ainda não deixou, se inscreva aqui no nosso canal se ainda não tiver se inscrito e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Mostre aí o trabalho da Escola do Sentido, né? Se essas contribuições que a gente está trazendo aqui dialogam com seus estudos, dialogam com a sua vida, dialogam com a sua busca por sentido, né? Que você possa nos ajudar a disseminar, né? Para que mais e mais pessoas possam ter a oportunidade de vivenciar algo único para elas, mas partindo das nossas discussões, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.